Reparos em aeromodelos, este é o nosso assunto de hoje. Nós temos no mercado dois tipos bem peculiares e bem distintos de aeromodelos. Aqueles que são montados, construídos em madeira, madeira balsa e madeira de compensado, e aqueles que são construídos em fibra de vidro. Qual é o melhor? Isso não existe, é gosto de cada um. Fato ou é que os aviões em fibra de vidro, eles tendem a ser mais arredondados, a ter as suas curvas mais destacadas, enquanto que os aviões em madeira, madeira balsa, têm ângulos retos, tendendo a serem mais, digamos assim, um pouco mais quadrados, não são tão parecidos quanto aviões da aviação real. Não que não possa, há aviões de madeira, madeira balsa, que são perfeitamente arredondados, muito bonitos, mas é mais difícil de serem fabricados, digamos assim, pelas curvas características de cada um. Bem, e em relação a reparos, opiniões à parte, há uma grande diferença sim nos materiais utilizados para fazer-se os reparos nestes aeromodelos. Então vamos primeiro à fibra de vidro. Quando um avião em fibra cai, ele normalmente trinca, ele não chega a quebrar, como acontece com um avião de madeira. Claro que isto é diretamente proporcional ao tipo de queda que ocorreu, do impacto em si. Mas o reparo é realizado com os seguintes componentes, e aqui eu tenho todos eles para mostrar a vocês. Fibra de vidro. Manta de fibra de vidro é um material de fibra trançada, aqui eu vou retirar uma, extremamente resistente, ó, tá? Realmente é difícil de romper, e ela é, digamos assim, trabalhada junto com dois componentes, a resina e o catalisador. Aqui eu tenho também a resina de poliéster e o elemento catalisador. Esses dois componentes misturados, e há uma mistura correta que varia inclusive de acordo com a temperatura, inverno e verão principalmente, esses dois componentes, ao serem misturados e aplicados à fibra de vidro, tornam ela, digamos assim, uma superfície muito sólida, muito rígida e de difícil ruptura. Ela pode até quebrar em ângulo, mas ela dificilmente rompe de forma total, digamos assim. O inconveniente do reparo com a fibra de vidro é o cheiro e a sujeira que faz, porque a resina possui um cheiro muito peculiar, parecido com cola de sapateiro, que inclusive é tóxico, tem que se tomar o cuidado. Então, reparos em fibra de vidro devem ser realizados em área aberta, de preferência. Se você não tem um espaço dentro da sua casa, do seu apartamento, que possa isolar o ambiente, que seja feito fora, no pátio ou algum lugar muito bem arejado. O outro componente, ainda em se tratando de fibra de vidro, é quando eu preciso fazer um reparo em fibra, mas que envolva Depron ou isopor. Por quê? A fibra em si é exatamente a mesma, mas o elemento que faz, digamos assim, um endurecimento da fibra não é a resina de poliéster. É esta aqui, ó. É uma resina epóxi, com também um elemento catalisador, possui as suas medidas corretas. Esse aqui é 1 para 1. Se eu coloco 50 ml do catalisador, 50 ml da resina epóxi, aplico na resina, na fibra, e aí sim eu posso colocá-la no Depron ou no isopor. Se eu utilizar esta resina aqui, em questão de segundos, o Depron ou o isopor ele se dissolve, ele se desmancha, porque ele possui uma reação junto com esta resina. Então, quando for reparo somente avião fibra de vidro, é a resina de poliéster. Quando for reparo com fibra de vidro, que eu tenha junto o elemento Depron ou o elemento isopor, é a resina epóxi. E está resolvida a questão do avião, do reparo em aviões de fibra de vidro. Quando eu trabalho com madeira, o cenário muda completamente. Primeiro eu tenho que usar ou a madeira balsa ou a madeira convencional compensado. Normalmente 2, 3, em alguns casos até 4 milímetros de espessura. Colas que são utilizadas para esses reparos. Cola CA,
aquela cola convencional, eu uso um tubo grande, né? Tem para vender aí nas lojas especializadas do ramo. E para reparos mais, digamos assim, que exigem mais esforço, mais reforço, é utilizado algum tipo de cola epóxi, como essa Poxipol aqui, ó. Esta eu tenho dois componentes internos, que vem num tubinho, onde eu misturo estes dois. E esta aqui, se não me falha a memória, deixa eu conferir, 10 minutos. Depois de 10 minutos realizada a mistura, ela endurece e se torna altamente resistente. Eu tenho aqui, e eu na realidade aguardei para fazer este vídeo no momento oportuno, um aeromodelo que agora no feriado do dia 20 de setembro, aqui no Rio Grande do Sul, foi feriado regional. Eu tenho um avião Edge que sofreu um incidente, ele teve uma colisão contra um moirão, que a gente chama aqui, uma espécie de um poste que segura parte de uma cerca da área onde voamos, e o que bateu em primeiro momento foi a asa. Então eu vou mostrar a asa aqui de longe, ó. Tá? Esta é uma asa partida, ela é baionetada, então eu tenho aqui a entrada onde eu coloco o tubo de alumínio para juntar a asa junto com a fuselagem do avião, e ela foi bastante danificada, olha aqui, ó. Essa é a parte do impacto, isso aqui tudo foi quebrado, foi afundado praticamente, e ela já está em reparos. Um outro componente utilizado para reparos que eu vou falar agora, seria o terceiro, é a espuma de poliéster. Aqui eu utilizei. Tá? Espuma de poliuretano, perdão. Por quê? O tubo de papelão interno que recebe ali a nossa baioneta, ele foi rasgado, foi rompido em função do impacto com a asa. Então, se vocês olharem aqui, eu tenho a espuma de poliuretano já seca, ó, tá? Onde eu encontro esta espuma? Existem duas maneiras. Em ferragens, supermercados, nós encontramos ela na forma de spray, um tubo de cilindro que tem uma válvula de saída, que eu simplesmente pressiono, ela é então retirada de dentro deste cilindro e ela expande, ela preenche espaços e tem uma resistência muito boa. O inconveniente deste tubo é que uma vez que eu não utilize todo ele, normalmente nós não utilizamos todo o conteúdo, na próxima vez que eu for utilizá-lo, todo aquele trajeto da tubulação que sai a espuma já está seco, então tem que tirar, limpar, é uma mão de obra muito grande. O que eu uso então? Aqui tenho também os componentes da espuma de poliuretano, olha aqui, ó, certo? Esses dois componentes misturados, também na proporção 1:1, formam a mesma espuma de poliuretano encontrada nesses cilindros spray. Eu misturo rapidamente, não mais do que 20, 30 segundos, derramo onde eu quero o preenchimento e ele expande, segundo alguns manuais, de 20 a 30 vezes o volume que eu tinha na hora da mistura. Então, se eu tinha um pouquinho assim, isso vai expandir e vai ficar bem grande. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês, ó. Eu fiz aqui eu não tinha nem meio centímetro preenchido ao fundo. Olha o tamanho que ficou, o que gerou essa espuma. E ela fica muito resistente, quer ver só? Tá? Então isto também pode ser utilizado para reparos em nossos aeromodelos, para preencher alguma fissura, ter uma garantia onde haja um momento, digamos assim, de mais estresse dentro do avião. A asa, aqui é onde há o maior estresse, em função da pressão que é exercida sobre esta área em relação à asa, e por aí vai. Então assim, agora vou mostrar o avião em si. Aqui, ó. Aqui é a fuselagem dele toda, tá? Não é um avião muito grande, mas vejam aqui as trincas, ó. Na realidade não são trincas. Esta parte foi rompida e separada da dianteira em diversos pedaços. Então isso aqui já foi, digamos assim, pré-montado, não vai ficar assim, eu apenas colei os pedaços necessários de forma a montar o quebra-cabeça, certo? E na próxima etapa, o que eu farei? Eu vou utilizar dois componentes de reparo. O primeiro, internamente, vou realizar alguns reforços com pequenas lâminas de compensado 3 mm por dentro para reforçar essas quebras. E por fora, depois, eu colocarei lâminas de fibra de vidro por fora, a fim de reforçar a questão estrutural.
Isto pode até parecer um exagero, mas eu vou usar um pouco de cada um pouco de compensado 3 milímetros por dentro da fuselagem e um pouco de lâmina de fibra de vidro por fora. Por quê? Questão de segurança. Provavelmente não irá romper usando só fibra ou somente compensado. E cuidado, eu não estou dizendo que deve ser realizado assim os reparos. Eu, particularmente, gosto de fazer assim quando há um dano muito grande, como ocorreu com esse Ed. Ele se quebrou, se fragmentou em vários pedaços. Então, vou ficar mais seguro, digamos assim. Pode ser feito só com fibra, não tem problema. Pode ser feito só com madeira, tá tudo certo. Eu conheço aeromodelistas que simplesmente colam o que quebrou, entelam e vão voar. Mas eu prefiro fazer, digamos assim, de forma a ficar plenamente seguro que não vai ocorrer nenhum problema. Vai aumentar o peso? Vai, já fiz a medida. Aproximadamente 200 gramas. Nada expressivo que vai impedir este avião de realizar o voo. E evidentemente, após os reparos, eu vou ter que fazer uma correção de CG. Porque nos vídeos anteriores, no vídeo anterior onde falamos de CG, ficou claro, toda vez que eu adiciono ou retiro o peso de um avião, o CG muda. Por menor que seja, isto deve ser corrigido. Neste caso aqui, essas 200 gramas vão ficar praticamente na linha da asa. Não deverá mudar muito, mas deve ser conferido por segurança. Certo? De reparos é hoje. Tirem suas dúvidas, façam suas perguntas. Está vindo aí a nossa próxima live, onde faremos um vídeo ao vivo, trocando ideias, perguntas e respostas. Já estamos começando, aí no link abaixo já está postado o link para o Telegram, para o canal do Telegram e para o chat do Telegram. E por enquanto, ainda estaremos divulgando o nosso link de entrada no grupo de WhatsApp. Lembrando que qualquer uma das fontes de comunicação são única e exclusivamente para tratar de aviação e aeromodelismo. Porque essa semana teve um inconveniente aí, o pessoal vai entrando nos grupos, às vezes não lê as regras, mas a gente está conseguindo contornar. A situação é somente avião e aeromodelismo. Inscreva-se no canal aí embaixo, nos dê esse apoio que será de grande ajuda. Até logo e tenhamos um bom final de semana.